Bom dia, bom dia! Começando mais uma live empresarial, hoje falando sobre valores mobiliários dentro da companhia. Bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala em valores mobiliários dentro de uma companhia, lembrando que a companhia, a sociedade anônima ou companhia, e consequentemente os valores mobiliários são regulados pela lei que disciplina as sociedades por ações no Brasil, que é a Lei 6.404 de 1976. E quando nós falamos em valores ou títulos mobiliários, o que é mais importante, o que também é importante, é saber que esses títulos ou valores mobiliários são emitidos pela companhia, garantindo um direito de crédito a essa pessoa contra a própria companhia. Então a companhia emissora, ela faz a emissão desses valores mobiliários a uma determinada pessoa, garantindo a essa determinada pessoa um determinado crédito. Então, quais são esses chamados valores mobiliários ou títulos mobiliários? Lembrando, a ação, ela é também um valor mobiliário. Só que a ação eu sempre costumo tratar à parte. Provavelmente já em outros momentos conversei com vocês sobre as ações. Mas lembrando, a ação é também um valor mobiliário. Agora, quais são os outros valores mobiliários? Nós temos as partes beneficiárias, as debêntures, o bônus de subscrição e uma nota promissória específica denominada Commercial Paper. Então, ao lado das ações, nós temos esses outros valores mobiliários: partes beneficiárias, debêntures, bônus de subscrição e, por último, a nota promissória específica denominada Commercial Paper. O professor André Santa Cruz Ramos, ele dá uma definição bastante interessante. Eu vou trazer para vocês aqui duas definições, uma do professor André Luiz Santa Cruz Ramos e outra do professor Ricardo Negrão. Ricardo Negrão define como valor mobiliário: são títulos visando obter recursos de que necessite para o exercício da empresa. Para o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, os valores mobiliários configuram para a sociedade anônima instrumentos extremamente úteis para a captação de recursos no mercado de capitais. Para os titulares, por sua vez, os valores mobiliários representam uma importante oportunidade de investimento. Então percebam, todos esses títulos, todos esses valores são emitidos pela companhia contra ela mesma. Com qual objetivo? Objetivo de alto investimento. E aí eu já começo com vocês tratando do primeiro valor mobiliário, que são as chamadas partes beneficiárias normatizadas a partir do artigo 46 e seguintes da Lei 6.404 de 1976. Definição de uma parte beneficiária: são títulos negociáveis, sem valor nominal e alheios ao capital social, que garantem aos seus titulares um direito de crédito eventual. Vocês vão perceber que essa expressão crédito eventual vai nortear uma discussão doutrinária se esse título mobiliário ou esse valor mobiliário é um título de crédito ou não. Não superior a 1/10 dos lucros anuais da companhia, abatendo-se a remuneração dos administradores e também dos colaboradores. Então, o que basicamente é uma parte beneficiária? Qual que é o objetivo da emissão de uma parte beneficiária? Ela pode ser atribuída a qualquer pessoa, acionista, fundador ou qualquer pessoa que tenha prestado um serviço para a companhia como uma forma de pagamento, como uma forma de remuneração. E aí essa pessoa, ao receber essa parte beneficiária, ela vai tendo direito a uma participação nos lucros anuais da empresa, não superior a 1/10 desses lucros, com abatimento da remuneração dos administradores e também dos colaboradores. Então, basicamente, a companhia tem uma prestação de serviço e, como forma de pagamento, ela emite um valor mobiliário denominado parte beneficiária a essa determinada pessoa. E conforme a empresa vai tendo lucro, ela vai pagando esses lucros a esse prestador de serviço. O que é importante também, dentro da parte beneficiária, dentro das companhias, as chamadas companhias abertas. Então, olhem só,
além de servirem como autoinvestimento, podem ser atribuídos aos fundadores, acionistas ou a terceiros como remuneração de serviços prestados à companhia e não podem ser expedidas por companhias abertas. O que isso significa? Somente companhias fechadas podem fazer a emissão de parte beneficiária. E aí naquela discussão que eu tinha falado anteriormente para vocês, se é um título de crédito ou não, dois doutrinadores, né? Então dentre eles o Pontes de Miranda e também o Modesto Carvalhosa, eles afirmam categoricamente se tratar de título de crédito. Já o professor Fábio Ulloa Coelho entende que não é um título de crédito porque falta liquidez. Mas olha só o que diz o professor Pontes de Miranda. O direito existe. Desde logo, a pretensão é que não pode existir no ano corrente ou no outro ano ou nunca. E Modesto Carvalhosa complementa. Não há como confundir esse direito subjetivo representado pelo título como direito eventual, pois se trata de direito certo a que corresponde uma obrigação cuja exigibilidade, pretensão, não pode se configurar em determinados exercícios sociais. Nem por isso reveste as características de obrigação eventual, que é de outra natureza. Então, na minha concepção, com todo respeito, trata-se de um título de crédito pela nova definição. Então, a questão da eventualidade, se a pessoa vai receber ou não, isso aí é um detalhe, como em qualquer operação. Como eu sempre costumo dizer, né, que você também dentro de um título do cheque, que é um título de crédito, o fato dele ser um título de crédito não garante o recebimento. É como a parte beneficiária. Então, na minha concepção, a parte beneficiária é também um título de crédito. Quais são as características de uma parte beneficiária? Primeiro, o portador tem o direito de fiscalizar a companhia e votar em assembleia específica. Então, não é uma assembleia geral de acionistas, ordinária ou extraordinária. O direito de voto aqui do portador da parte beneficiária, ele tem direito de votar numa assembleia específica, ou seja, dos portadores de partes beneficiárias. São títulos nominativos e escriturais, ou seja, obrigatoriamente tem o nome da pessoa e escrito, não existe mais ações, né, ou valores mobiliários sem ser nominativos, então tem o nome do titular, e escritural. Por quê? Porque não se demonstra num documento, e sim um lançamento contábil. É um título de crédito, isso eu estou dando o título de crédito como característica, como uma posição pessoal em razão de outros posicionamentos doutrinários também, mas alguns doutrinadores não concordam que ser um título de crédito. Pode ser convertida em ações, então ao invés da companhia pagar na data do vencimento, ela converte em ações. E aí automaticamente você, portador de uma parte beneficiária, você se torna um acionista da companhia. É emitido pela Assembleia Geral, tem preferência em caso de liquidação, até porque envolve uma prestação de serviços, e como última característica, são registradas no livro de registro de partes beneficiárias. Então esse foi o primeiro valor mobiliário, denominado partes beneficiárias. Segundo, a debênture, a partir do artigo 52 e seguintes. E aí tem uma definição da própria lei. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito. Então aqui também há uma discussão se é título de crédito ou não, e eu já antecipo. Para mim, é título de crédito. Contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e se houver do certificado. A debênture, talvez, assim, não sei o que particularmente vocês acham, mas a debênture é a mais conhecida dos valores mobiliários. É aquela que todo mundo sempre ouviu falar. Ah, eu ouvi falar sobre a debênture, mas eu não tenho noção do que seja. Então a debênture é um valor mobiliário que talvez seja o título não só mais conhecido, como também o título mais emitido dentro da companhia. E por que a companhia faz a emissão de uma debênture? Quando ela tem um envolvimento de um investimento de grande porte. Então, quando ela procura investidores no mercado, então ela vai fazer a emissão dessa debênture
a esse investidor, cujo vencimento, ou seja, para o pagamento da debênture, vai envolver um prazo muito maior de pagamento, normalmente aí acima de 8 anos, de 8 variando até 10 anos. Então percebam, o prazo dilatado, né, do vencimento de uma debênture. Você emite uma debênture, a companhia emite uma debênture hoje para vencimento daqui 10 anos. Então por quê? Porque vai envolver investimentos de grande porte. Quais são as características de uma debênture? São várias. Primeira, são emitidas pela Assembleia Geral. Segundo, contém cláusula de correção monetária. Por que cláusula de correção monetária? Porque o vencimento é a longo prazo. Então, automaticamente, você tem que embutir aqui cláusula de correção monetária. Outra cláusula em razão do vencimento longo, assegurar juros fixos ou variáveis. Então, ao lado da correção monetária, se coloca também dentro da debênture os chamados juros fixos ou variáveis. Quarta, aliás, né? Conferir participação nos lucros. Então, o debenturista pode ter a sua forma também de pagamento com participação nos lucros da companhia. Obviamente, se a empresa tiver lucro. Atribuir prêmio de reembolso. O que é o chamado prêmio de reembolso? Se a companhia, antes do prazo de 8, 9 ou 10 anos do vencimento desse valor mobiliário, resolve antecipar esse pagamento, automaticamente vai ter um desconto, ou seja, um prêmio pelo reembolso, um prêmio pelo pagamento antecipado. Outra característica, pode ser convertida em ações. Então, ao invés da companhia efetuar o pagamento, tal como lá na parte beneficiária, ela faz a conversão em ações. Agora, tomem só muito cuidado que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Não serão todas as ações que garantirão essa possibilidade de conversão. Outra característica, pode embasar pedido de falência, porque se a companhia não pagar, por ser um título executivo, ela dá o direito também desse credor, em caso de não pagamento, pedir a falência dessa companhia. Outra característica, são registradas no Registro Público das Empresas Mercantis, que manterá livros especiais. Então, o Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais. Quem sempre me escuta aqui, eu sempre faço essa ressalva. Toda vez que vocês escutarem Registro Público de Empresas Mercantis, fica a cargo das juntas estaduais, as juntas comerciais estaduais, que manterão livros especiais de registro de debênture. Outra característica, são nominativas e escriturais, lembrando, o que significa ser ações nominativas. Sempre vai ter o nome da pessoa e escriturais, não se prova por documento, e sim por um registro na própria companhia. Outra característica, e aí percebam a característica inerente de ser um título de crédito. Olhem só, é um título autônomo, literal e causal. São características próprias dos títulos de crédito. O que é ser um título autônomo? A partir do momento que essa debênture ela circula como um título de crédito, são criadas relações jurídicas independentes entre si. Daí a característica da autonomia. Então, conforme esse título vai circulando, ele vai caminhando, novas relações jurídicas vão sendo criadas, que são independentes entre si. A outra é a literalidade. O que é a literalidade? Ela tem o grande objetivo de dar segurança jurídica a esse título. Só valerá o que estiver escrito nesse valor mobiliário. E por último, a causalidade, que significa que o título ele está ligado à sua relação jurídica fundamental, ou seja, à sua origem. Então, só fazendo aqui uma comparação. É a mesma característica que goza a duplicata ou a cédula de crédito. Então, no momento que você vai exigir essa debênture, você tem que colocar na sua petição inicial, na sua ação, a origem daquela obrigação, ou seja, a sua causa, o porquê que ela foi emitida.
Os debenturistas poderão se reunir em assembleia especial, lembrando que não é assembleia tradicional, geral, extraordinária ou ordinária. Aqui é uma assembleia específica dos debenturistas. Outra característica é um título executivo extrajudicial, artigo 784, inciso 1º do Código de Processo Civil. Então, ao lado do cheque, ao lado da duplicata, ao lado da letra de câmbio, a debenture também é um título executivo extrajudicial. E lembrando, sempre costumo dizer, todo título de crédito é um título executivo extrajudicial, mas nem todo título executivo extrajudicial é um título de crédito. Na minha concepção, a debenture também é um título executivo extrajudicial e também é um título de crédito. E outra última característica, poderá ser emitida por companhia aberta ou fechada. Então, diferentemente lá da parte beneficiária, aqui pode ser emitida por companhia aberta ou fechada. E aí eu coloquei aqui para vocês formas e espécies. Então, a forma, elas são simples ou conversíveis em ações. O que significa uma debênture simples? Ela não pode ser convertida em ações. E a segunda, convertida em ações, a própria expressão é autoexplicativa. Quais são as espécies de debêntures? Primeira, com garantia real. Então, a companhia pode emitir uma debênture já garantindo o pagamento ou por meio de um penhor ou por meio de uma hipoteca. A segunda espécie, com garantia flutuante, ou seja, não tem garantia real, mas ela tem preferência em caso de recebimento. Então, ela não tem uma garantia real, mas ela tem preferência de recebimento. Outra espécie, a debênture sem garantia ou quirografária. Então, é aquela que automaticamente a chance de recebimento é quase que zero. E a última é a chamada garantia subordinada, que ela está abaixo da quirografária, mas ela tem preferência apenas em relação aos chamados acionistas. Então, só lembrando as 4 espécies: com garantia flutuante, sem garantia e também subordinada. E aí, para encerrar a debênture e passar para o próximo valor mobiliário, eu trago para vocês o chamado agente fiduciário dos debenturistas. Quem que é o agente fiduciário dos debenturistas? Vai ser uma pessoa, e essa pessoa vai ser natural ou instituição financeira, e aí me parece uma contradição muito grande agora na sequência. Olhem só, essa pessoa vai ser indicada, nomeada pela própria companhia. Com qual objetivo? De fiscalizar o cumprimento ou não da debênture e de proteger os interesses dos debenturistas. E aí me parece um pouquinho contraditório, porque o correto, na minha concepção, seria que os próprios debenturistas nomeassem essa pessoa, eles debenturistas nomeassem essa pessoa de confiança deles. Para quê? Para fiscalizar a companhia, se essa companhia vai ou não pagar aquela debênture. Então me parece bastante contraditório a sociedade emissora devedora nomear uma pessoa para fiscalizar se ela vai pagar ou não. Então daí a minha contradição. Só que isso está na lei e ponto final, não vou nem discutir. Quem seriam essas pessoas? Quem seria, melhor dizendo, essa pessoa? Se ela for pessoa natural, ela vai ter que preencher os mesmos requisitos para ser administrador. E se ela for instituição financeira, ela obrigatoriamente vai ter que ser registrada no Banco Central. Então percebam que esse agente fiduciário dos debenturistas pode ser tanto uma pessoa natural como uma instituição financeira, indicada pela companhia, e aí se for pessoa natural, com os mesmos requisitos para ser administrador, e se for uma instituição financeira registrada autorizada pelo Banco Central do Brasil. Já agora passando para o terceiro valor mobiliário, né, que é o bônus de subscrição, estabelecido a partir do artigo 75 e seguintes da Lei 6.404 de 1976. Deixa eu só ver por que eu não estou conseguindo fazer. Estou conseguindo ver o nome de vocês aqui, mas
eu acredito que vocês estejam aqui comigo, né? Mas aí depois eu vejo o que está acontecendo. Pessoal, bônus de subscrição. Uma definição. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento do capital autorizado no estatuto, títulos negociáveis. O que seria isso? Quando você é sócio, quando você é acionista de uma companhia e a companhia resolve aumentar o capital social dela, serão criadas novas ações. Isso eu já tratei inclusive numa live anterior de direitos essenciais de um acionista. E aí cada acionista que está dentro da companhia terá o direito de preferência na subscrição dessas novas ações. E aí como que a companhia efetiva esse direito de preferência? Fazendo a emissão de um bônus de subscrição. Então o bônus de subscrição vai garantir ao acionista o direito de preferência na subscrição dessas ações. Então por isso que o acionista, a companhia, ao garantir esse direito de preferência a qualquer acionista primitivo que já esteja dentro da companhia, ele tem que assinar um documento dentro daquele prazo decadencial de 30 dias. E que documento é esse? É o chamado bônus ou lista de subscrição. Então o objetivo é efetivar aquele direito essencial de um acionista de subscrever novas ações. E por último, o último valor mobiliário é o chamado Commercial Paper, estabelecido na Instrução 134 de 1990 da Comissão de Valores Mobiliários. O Commercial Paper é uma nota promissória específica, muito assemelhada à debenture. Só que na debenture você tem prazos mais longos de vencimento. Aqui no Commercial Paper não, os prazos são mais reduzidos. Na companhia aberta, ela vai vencer em até 360 dias e nas fechadas no máximo de 180 dias. E aí, por fim, eu coloco para vocês aqui algumas características do Commercial Paper. Vamos lá. O eventual endosso, então já percebam aqui que é um título de crédito, que o endosso é uma operação cambiária própria dos títulos de crédito. Então, o eventual endosso apenas transfere a titularidade e não garante, o qual o endosso será sempre em preto. Então, olhem só, eu posso passar um Commercial Paper para frente? Posso. Qual operação isso é possível? Por meio do endosso. E o endosso sempre será em preto. O que significa um endosso em preto? Eu tenho que indicar o nome do endossatário. Outra característica. Para circular no mercado de ações, deverá ser registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Tanto Comissão de Valores Mobiliários que ela própria normatiza o chamado Commercial Paper. E por fim, a sociedade emissora do título em questão não poderá negociá-lo no mercado. É impedida de repassá-lo. O que isso significa? Que a companhia, ao pagar, obrigatoriamente ela tem que resgatar esse título de crédito e inutilizá-lo. Automaticamente ela não pode repassar esse título no mercado. Então, uma vez emitido e uma vez pago e resgatado, a companhia não pode repassar novamente esse título no mercado. Pessoal, com isso eu finalizo os chamados valores mobiliários. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, excelente quarta.